Fala, meus amigos, vamos para mais um episódio. Não sei se é desse podcast, desse diário, enfim, né? Desde que a gente possa aqui transmitir informações e tudo. É, e assim, quem assistiu o primeiro episódio sabe que a gente está tentando construir, né, algo que a gente possa trocar informações, que a gente possa conversar, que a gente pode trazer atualizações. É, eu gostaria de contar um pouco da nossa história, né? Até para quem não conhece, se sinta à vontade com a nossa história, né? É, para quem não sabe, sou um franqueado Remax, né? A Remax é uma franquia imobiliária internacional, se iniciou nos Estados Unidos há mais de 50 anos, né? E hoje em questão de faturamento, questão de proporção de tamanho, equipe, time, hoje é a maior do planeta, né? Mas o que acontece? Todas as vezes que vamos às convenções, aos summits é, a nível nacional, que geralmente é em São Paulo e Rio de Janeiro, quando eu conto um pouco ali na minha história ali e conto que eu sou engenheiro florestal e me tornei um franqueado Remax, um corretor imobiliário, um despachante imobiliário, as pessoas sempre se perguntam muito o motivo de eu não estar na minha graduação, já que a gente vive na Amazônia, né? Enfim, existem motivos. Sigo, né, na minha profissão também, na minha graduação, vocês vão entender como, mas o ideal é que vocês entendam, né, toda a nossa história aqui. A minha história como no ramo imobiliário se iniciou lá em 2013, quando eu decidi fazer parte, né, de uma imobiliária, né? Fui convidado por dois amigos e iniciei no marketing imobiliário. Nem sabia o que era marketing, muito menos o que fazer dentro dentro desse KINAI, dentro dessa atividade. E, mas basicamente eu fazia os anúncios e naquela época, gente, os anúncios ainda eram feitos em jornal, né? Logo que se iniciou, eu migrei os nossos anúncios de um jornal físico para o jornal digital, né? Já tinha alguns jornais digitais e eu fiz essa migração. É, o primeiro grupo de WhatsApp de corretores aqui da nossa cidade foi eu que criei. Ele existe até hoje, né? É um grupo que ainda é bem. Existem muitas parcerias, muitas informações, muitas divulgações. Todos os presidentes do conselho de lá para cá sempre participaram, então isso é muito bom, porque as informações sempre chegavam ali na íntegra para gente. E, e eu fiquei 2 anos, aliás, fiquei um ano como o marketing ali, né? Infelizmente, por falta de experiência, por falta de realmente não saber o que era essa função, eu não me interessei tanto por ela na época. Porém, me ajudou muito a conhecer o mercado imobiliário, porque eu era o que fazia o filtro dos clientes que ligavam e conseguia direcionar eles para os corretores, né? Todos os imóveis passavam por mim ali, por um crivo ali de aprovação para ir para o site. E com isso, eu também foi eu que eu iniciei os anúncios dentro do Facebook. Não tinha, as imobiliárias não faziam divulgações dos imóveis dentro do Facebook e a gente se inicializou ali nesse momento. É, com um ano, o boy, que era o boy do escritório, ele começou a estagiar na faculdade dele. E o que esse boy fazia? Ele, além de é, transitar, né, chaves, documentos, ele também fazia parte de despachante, que era o quê? Regularizar aquele imóvel, seja anterior à venda ou posterior à venda, né? Atualização, enfim, deixava o imóvel redondinho. E precisava ter moto, claro. E eu tinha uma moto na época e eu queria me aventurar, né, nessa área. E até porque ela tinha já ali um certo ganho,
de produtividade e surgiu a vaga. Começamos é, essa jornada aí. Fui conhecendo prefeituras, fui conhecendo cartórios, enfim. E lá eu trabalhei por 2 anos, né? Nesses 2 anos eu conheci o que é o meu sócio hoje, o Vinícius. É, tive, tive muita proximidade com o mercado imobiliário e principalmente com as documentações. E eu entendi que eu era muito bom em resolver problemas, né? Essa parte de ir na prefeitura, ir no cartório, ter que dialogar, ter que debater, abrir processos administrativos, isso me empolgava, né? De certa forma, me motivava. E muito ao decorrer do caminho, eu participei de projetos, não por remuneração, mas para aprender e por participar. Isso também foi muito importante na minha vida. E eu me desvinculei com 2 anos, né, dessa empresa, porque já também se aproximou próximo de eu me graduar e eu queria muito, né, expandir os serviços, né. A engenharia florestal ela não atua somente dentro das florestas, mas dentro do urbano eu consigo, na parte ambiental, estar atuando como engenheiro. E eu tive toda essa visão. Eu queria ampliar os serviços imobiliários. Na época eu falei com o proprietário da empresa, ele me deu uma segurada. Hoje, como empresário, né, há 5 anos, já indo para o 7º ano como empresário, eu compreendo a decisão dele, né? Na época eu fiquei chateado e pedi as contas, né? Passei 1 ano como autônomo e hoje eu até contei essa história no meu history. Foi quando eu decidi eh, abrir uma empresa, né? Uns amigos estavam ampliando também as empresas deles e queriam montar junto com outras empresas, né? Uma galeria de empresas que pudesse resolver tudo, né? Da pessoa física, jurídica e imobiliária, né? E aí eu iria atribuir muito a esse chamado porque eu tinha muito essa expertise em questão de documentação, né, questão de financiamento, né, questão de compra e venda, isso ia agregar muito a eles. E com o mês que eu abri a empresa, o Vinícius também saiu dessa outra imobiliária, né? Ele fez uma proposta também ao dono da empresa que também não foi para frente e foi onde ele fez a proposta para mim, né? O Vinícius, para virar meu sócio, ele teve que comprar uma cortina de persianas que está até hoje com a gente. Foi o capital financeiro que ele investiu na empresa. Na época só tinha uma mesa, um computador e, cara, nem ar-condicionado eu tinha no escritório. Era no ventilador. E nos tornamos sócios. Com 1 ano e meio, mais ou menos, iniciou o período de pandemia. E eu e o Vinícius, a gente prestava serviços para outras imobiliárias, para outros corretores, né? A gente se tornou ali uma prestadora de serviço para imobiliárias. Só que a demanda foi tão boa, a demanda foi tão alta, que a gente teve que começar a prestar serviços para essas demandas que vinham de terceiros, né? De clientes proprietários. Por quê? Porque às vezes o serviço não era muito bem prestado por esses corretores. E quando os imóveis vinham para a gente para regularizar, para concluir um financiamento, enfim, acabava que os clientes gostavam da gente, enfim, do nosso trabalho e porque queria deixar os imóveis com eles. E nesse pensamento de não prestar um bom serviço, acabou que a gente ligou uma antena e vendo que a gente não tinha essa expertise empresarial, essa expertise administrativa, né? Locações, compra e venda, contratos, enfim, negociação. E no segundo dia de pandemia, o Vinícius viajou para Manaus porque tinha um recrutador, né? Tinha um cara que trabalhava na expansão da Remax que ele ia fazer uns atendimentos em Manaus. E aí o Vinícius pegou um voo e se tacou para lá.
voltou completamente apaixonado pela Remax. É, e eu, na confiança do meu sócio, né, abracei a ideia e fomos para cima. E, cara, isso foi uma das melhores coisas que a gente teve ali como ideia, porque a gente teve um direcionamento, né? A gente expandiu muito a empresa com todo o conhecimento da Remax, com reuniões, enfim, foi muito gratificante. E até hoje a Remax faz isso. Ela sempre inova as nossas ideias, sempre inova os nossos pensamentos e todos os nossos processos a gente sempre está em teste, né? Para que aconteça da melhor forma. Enfim, nesse período de pandemia, é, a gente abriu outras empresas. Algumas empresas, a gente chegou a ter 6 empresas, né? Algumas empresas, infelizmente, a gente fechou. Outras a gente conseguiu negociar. Mas a gente decidiu ficar somente com a imobiliária e com o material de construções. Então, hoje a gente é uma empresa, né, que contém vários serviços, serviços de contabilidade, de correspondência, de despachante, de arquitetura, que engloba todos os projetos, né, e um material de construções que casa muito bem com as nossas funções, já que a gente faz manutenção de imóveis, né, principalmente dos nossos imóveis locados. E basicamente é isso, né? Esse é um pouco da nossa história. E eu acabei me especializando em regularização de empreendimentos, né? Loteamentos, condomínios, prédios, seja vertical, seja horizontal, enfim. E hoje atuo, né, muito mais como corretor de imóveis. Peguei a paixão da negociação, né, que é unir as duas partes. Peguei sim o gosto, né, de estar ali no meio de uma negociação. Peguei o gosto de poder acompanhar os corretores, né, nessas negociações. E a Remax é isso, né? A Remax Engimob, no caso que a gente aqui de Porto Velho, Rondônia, ela é isso. Ela tem uma competência em sanar todos os problemas dos nossos clientes, tá? Então, espero que eu tenha compartilhado aí um pouco da história com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição aqui. Os comentários pode mandar mensagem que eu vou estar sempre respondendo. É, dependendo do tema, trago novos vídeos. E a ideia é essa, né? Seguir nesse caminho. E agora com isso vocês já me conhecem. Sabe que eu tenho aí tá, esse período dessa história aí está completando mais ou menos 11 anos, quase 11 anos. Então, assim, querendo ou não, a gente já tem uma história, já tem uma experiência, já tem um certo conhecimento, né? E isso é muito importante para que a gente possa caminhar, né, de um jeito certo, de um jeito que possa fazer tudo dar certo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Eita, não cortei.